da identidade cultural e social. Para começar, a Miss Lira vai falar um pouco sobre a literatura infantil e o panorama histórico aqui no contexto brasileiro, e depois a gente vai diretamente para a contação de história e para a consolidação da identidade mesmo. Obrigada. Quer que eu compartilhe aqui? Isso, obrigada. Como é que eu mostro? Pronto. Bom, boa noite, pessoal. Sou a Miss Lira. Eu faço letras na Unesp, né? Estou acabando, se a pandemia deixar. Bom, a nossa palestra é sobre a importância da literatura infantil, né, para a consolidação da identidade social e cultural, né, da criança. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, né, é o que a gente está entendendo por literatura, né? Há um debate, né, muito grande nas universidades sobre o que pode ser considerado genuinamente literatura ou não, né? Mas é um debate que a gente escolheu deixar de fora aqui, e a gente decidiu abranger essa grande quantidade de livros que são destinados ao público infantil, né, e que não sejam os livros didáticos, que são de exercícios, né, que a gente usa para disciplina, né. Bom, então, em sua grande maioria são livros brasileiros, né, que em relação à literatura infantil é o que a gente acaba tendo mais contato, né, na universidade. Bom, em um primeiro momento, os livros eles são grandes aliados para o desenvolvimento de funções cognitivas e sensoriais dos bebês. Então, nós temos aí livros com diversos recursos, que têm textura, por exemplo, e dobraduras, né, que auxiliam nesse desenvolvimento. E ele também é um grande aliado no período de alfabetização, né, porque a criança, nesse período, ela vai ter contato direto, né, com os códigos que ela está aprendendo a decifrar. Mas, para além desses recursos pedagógicos, né, nós também temos o fator humanizador e transformador de que a literatura é capaz, né, enquanto uma arte que ela é. Pode passar, Miss Val. Bom, tem um dado aqui do Brasil, essa pesquisa de 2016, né, que mostram que o brasileiro, ele lê uma média de 2 livros por ano, né? É uma média considerada baixa, né? E isso se dá a diversos fatores que não nos interessa abordar aqui, mas o que nos interessa é mostrar para vocês, né, que há uma média baixa, mas que também há uma tentativa de fazer com que esse índice suba. Em algumas disciplinas que eu tive a oportunidade de cursar, por exemplo, era muito abordado, né, o papel da escola, né, dos educadores, né, como um mediador entre a criança e os livros. Por não sermos um país de adultos leitores, né, acaba acontecendo que as crianças também não são devidamente estimuladas, né? Então, acaba sendo na escola onde elas acabam tendo esse contato maior com livros literários. Até porque a gente vive um período em que as tecnologias elas estão cada vez mais presentes na vida das crianças. Elas se divertem, informações chegam até elas, né, por meio dos dispositivos eletrônicos. E isso acaba fazendo com que os livros físicos eles venham sendo deixados de lado. Então, é um grande desafio fazer com que as crianças em idade escolar tomem gosto pela leitura. Né? E aí que entra a contação de história, que consegue ser uma grande aliada nesse estímulo. Né? Mas é importante dizer que a leitura que a gente deseja, né, não é uma leitura que você só vai decodificar os códigos da linguagem, né? Mas uma leitura que ela consegue ir além das palavras, né? Que o texto literário consiga transcender essa barreira das palavras e conseguir tocar, fazer a criança refletir, né? Promover esse pensamento crítico. Mas por que a literatura é algo tão importante? Bom, é justamente por isso, porque ela consegue transcender a barreira das palavras e nos tocar. Quando a gente está fazendo uma leitura ou uma contação de história, né, os contextos e os fatos que são apresentados, eles estão acontecendo no plano do imaginário, eles estão na nossa imaginação.
mas os sentimentos e as emoções, elas estão acontecendo no plano do real, né? Então, vem daí esse poder da literatura, né, de conseguir sair das palavras e nos tocar, de nos fazer sentir. Então, assim como a literatura adulta deve provocar a ampliação de mundo do seu leitor, né, fazê-lo questionar e refletir, a literatura infantil, ela também pode ser capaz de promover essa reflexão, né? Então, é necessário que, durante a leitura, haja uma troca entre o livro e o leitor, né? Então, nós temos nossas vivências, né, nosso mundo, e quando nós lemos, né, o mundo daquele livro, acaba havendo uma troca entre nós e essa história, que acaba ampliando a nossa percepção de mundo, né? Ajuda muito no nosso senso crítico. Bom, então, é preciso que essa literatura infantil, ela também provoque essa emancipação da criança, né? No sentido de entendê-la como um ser pensante, como um ser capaz, mas ainda que imerso, né, nas fantasias da imaginação. Então, há uma limitação, né, da criança, essa limitação precisa ser respeitada, né, nas histórias, mas isso não quer dizer que as crianças, elas não consigam entender temas complexos, como miséria, como o amor e até mesmo a morte, né? Claro que sempre respeitando essas limitações, utilizando de fantasia e de coisas que são próprias do mundo infantil. Bom, agora eu gostaria de fazer um panorama histórico da literatura infantil brasileira. Então, eu vou falar aqui de autores brasileiros, de livros brasileiros, para que vocês consigam perceber como a concepção da literatura infantil ela foi mudando ao longo das décadas, né? É uma literatura que ela teve que lutar e muito para conquistar o seu espaço enquanto arte. Então, eu vou citar aqui o livro das autoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman. Pode passar, Mensal. Então, elas têm esse livro aqui, que chama Literatura Infantil Brasileira. De um modo global, ela surge mais ou menos aí em meados do século XVII, então mais ou menos 1600, né? E ela surge com nomes que a gente conhece até hoje, né? Como Cinderela, né? O Gato de Botas, posteriormente, mais ou menos em 1800, surge aí Alice no País das Maravilhas, né? E o Pinóquio. Mas aqui no Brasil só nasce uma literatura genuinamente brasileira, de fato, a partir do século XX, então mais ou menos aí em 1900, né? Porque o que acontece no Brasil, né, é que houve me desculpa, eu perdi um pouquinho, só um minuto. Bom, é isso. A literatura infantil, ela só se consolida no Brasil, mais ou menos no século XX, mais ou menos em 1900, né? E nessa época, né, nós temos as primeiras publicações de personagens que são publicações em série, que são o mesmo personagem participando de outras histórias, né? E aí acho que todo mundo vai reconhecer, né, que essas histórias, quando eu tô falando, é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Surge lá em 1920, né? E então foi muito importante essas histórias para que a literatura infantil se consolidasse, né? Mas tirando o Monteiro Lobato, que explorava na Emília um comportamento mais desobediente, né? A Emília é meio respondona, faz umas peripécias, né? Então, tirando ele, o que se tinha de literatura infantil era uma literatura que não explorava a arte, mas que vinha muito com viés pedagógico, assim, vinha muito marcado com a função de mostrar para a criança como o adulto queria que ela se comportasse. Então, são livros que não levam em consideração a capacidade crítica que uma criança pode ter, né? Por exemplo, na década de 50, há uma tendência que é muito utilizada, que ela chama infantilização, que é quando os autores, eles escreviam personagens que eram sempre animais ou bonecos, né? Mas que representavam as crianças.
E nesses personagens, eles incutiam, assim, valores ideais que eles gostariam de que fosse uma criança ideal, né? Então, nessa história, tem esses personagens que são animais ou bonecos que eles desobedecem uma regra que é imposta por um adulto, e por causa dessa transgressão, eles sofrem muito, assim, tipo, passam muito perrengue na história, até que de algum modo milagroso eles consigam retornar para a proteção desses adultos, né, que são os detentores da verdade, né? E um exemplo, pode passar, Misal. Um exemplo desse livro é O Cachorrinho Samba, de 1949, né, do Maria José Dupré. Ele é um livro assim que é muito gostosinho de ler, não estou querendo dizer que esses livros são livros ruins, mas que são livros que possuem mais esse viés de mostrar como é uma criança ideal, né? Então, eles projetam mesmo essa idealização na criança e a veem como um ser mais fragilizado, né? Como um ser mais abobado, né? E não explora toda a capacidade crítica que a literatura ela poderia possuir. Bom, então, nas décadas de 70 e 80, essas temáticas elas vão se transformando e vai surgindo uma literatura infantil compromissada com os problemas sociais e preocupada, de fato, com o mundo e a linguagem da criança. Então, essas obras elas vão trazendo marcas da oralidade, né, linguagem lúdica e diálogos com o leitor que vão promovendo a sua reflexão. Então, há a inclusão de temáticas como miséria, fome e seca, né? E nesse período, há uma ruptura, então, muito grande com o cunho pedagógico. E a literatura infantil, ela passa a adquirir a função ética, a função de fazer pensar, de provocar a reflexão desse pequeno leitor, né? Tal como se espera de um texto artístico, de uma literatura adulta. Então, a partir dessa época, amplia-se a percepção de que a criança é um ser ativo, de que possui sentimentos e participa da sua existência. Então, ela tem suas próprias tristezas, suas próprias angústias, e isso vai sendo explorado mais fortemente a partir da década de 70 e 80 nos livros infantis. Então, nós temos esse livro, por exemplo, da Lígia Bojunga, que chama A Casa da Madrinha, ele é de 78, e ele é um livro que ele aborda a questão da miséria, né? Então, nós temos aí um garoto que vive em situação de fome e a mãe dele diz para ele que ele tem uma madrinha, né? Então, para ele chegar nessa casa dessa madrinha, lógico que tem uma estrada toda fantasiosa, toda lúdica, tem um pavão que fala, que ajuda o garoto a chegar nessa casa, né? E é uma casa, assim, toda mágica, né? É uma casa que, quando você abre o armário dessa casa, tem o que você quiser comer. Então, né, e consegue explorar de uma forma muito lúdica, assim, de uma forma muito fantasiosa, a questão da fome. Bom, e então nós também temos, né, mais ou menos nessa época, algumas obras da Clarice Lispector. Né? Ela é muito conhecida por ser, né, uma escritora da literatura adulta, mas ela também escreveu livros infantis que são muito bons. Nesses livros, ela sempre mostra uma preocupação especial com o mundo da criança e em como alcançar esse mundo. Então, as suas obras elas têm um olhar mais próximo e mais humanizador do mundo infantil. Então, ela consegue promover a reflexão de temas sérios de um modo muito simples. E com isso ela também consegue dizer o mesmo que literatura adultas também dizem, mas para criança, então sempre respeitando as limitações, né? Mas elevando a criança a esse patamar de um ser que é capaz de refletir sobre tais assuntos. Então, nessa obra, por exemplo, A Mulher que Matou os Peixes, de 68, né? A gente já pode perceber já pelo título a temática da morte. Então, a autora, ela vai contando a história de vários animais, né, que ela já teve, ou que ela já conheceu de alguns amigos, e foram animais que já morreram, né? E perder animais de estimação é algo que acontece com muitas crianças na vida real. E aí, pela pouca idade, né, muitas crianças, elas acabam não entendendo muito bem essa questão que é tão presente nas nossas vidas, mas isso não quer dizer que elas não reflitam sobre isso, né, ao seu modo. Bom, então as histórias são bem breves, né? Tem uma forte presença da oralidade
Então, sempre dá a impressão de que ela está ali numa conversa atenciosa com aquele pequeno leitor, e ela está sempre convencendo as crianças, né, de que ela é muito boa com os animais, né, porque no final é exatamente isso, é a mulher que matou os peixes. Ela é uma adulta, né, ocupada, e ela acabou se esquecendo de dar comida para os animaizinhos e eles morreram. Então, ela vai sempre tentar convencer esse leitor de que ela é uma boa pessoa, né? E ela também vai sempre com a linguagem solidária, trabalhando a questão do medo e da tristeza, né? E quando ela diz que ela matou os peixes, ela se coloca também num lugar, ela coloca o adulto num lugar como um ser que ele é passível de errar, né? E não detentor da verdade absoluta. Então, tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante, que é ela se defendendo, né, da acusação final dela ter matado os peixes. Eu fico muito ofendida quando o bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. Quem de vocês tiver medo, eu cuido e consolo, porque sei o que é o medo que as crianças têm, porque já fui criança. Até hoje tenho medo de certas coisas. Então, assim, ela sempre tenta se aproximar desse leitor criança, ela sempre tenta conversar com ele, né? Porque a criança, querendo ou não, ela vive no mesmo mundo que nós, né? Bem que a gente queria que a criança vivesse só num mundo fantasioso, onde só coisas boas acontecem. Mas nós estamos aqui, né, compartilhando do mesmo mundo que as crianças, né? E apesar delas não compreenderem tudo o que acontece, né, à nossa volta, elas estão aqui vivenciando a seu modo todas essas coisas, né? Então, pode passar, Mensual, obrigada. Bom, então, nos livros da Clarice, há sempre uma preocupação com as angústias, né, da criança, e é interessante que tem uma parte do livro em que ela, mais lá para o final, em que ela diz que os peixes morreram porque eles não podiam avisar que estavam com fome, né? Mas uma criança pode falar. Então, se ela estivesse sentindo mal, né, ela deveria conversar com um adulto sobre isso. Então, eu vou ler também mais um trecho aqui que eu achei bem interessante. Vocês ficaram tristes com a história? Vou fazer um pedido para vocês. Todas as vezes que vocês se sentirem solitários, isto é, sozinhos, procurem uma pessoa para conversar. Escolham uma pessoa grande, que seja muito boa para crianças e que entenda que às vezes um menino ou uma menina estão sofrendo, às vezes de pura saudade, como os periquitos australianos. Conheço uma moça que toca piano muito bem nos teatros. Então, assim, ela vai colocando essas temáticas, esses diálogos, né? Vai tentando provocar essa reflexão nesse pequeno leitor, ao mesmo tempo em que ela está, assim, né, se mostrando despreocupada, já emenda um outro assunto, né? Então, a Clarice, ela consegue trabalhar a linguagem de uma forma tão delicada que uma literatura que é infantil, ela acaba nos tocando também, né? E é aí que tá, né? É construído de uma forma realmente a ser arte, né? E nos tocar tanto crianças como adultos, né? De formas diferentes, né? Mas que no final geram o mesmo resultado. Então, apesar de se tratar de literatura infantil, algumas obras, devido à sua delicadeza, né? E ao poder reflexivo que elas podem promover, elas acabam sendo agradáveis para nós adultos também. Bom, uma criança leitora, ela possivelmente vai se tornar um adulto leitor, né? Porque é nessa idade que os hábitos acabam sendo consolidados. Então, a literatura com esse poder de promover a reflexão, ela acaba ampliando a percepção de mundo da criança. Ela faz com que ela questione, com que ela crie hipóteses, né? E isso acaba fazendo com que na bagagem de mundo dela seja também acrescentado, né, essa bagagem de mundo que a história também trouxe. Então, eu gostaria de finalizar a minha fala com essa parte aqui. A contação de histórias, ela provoca a emancipação da criança, a entendendo como um ser pensante e capaz, ao mesmo tempo que ainda imerso nas fantasias da imaginação. Então é isso, né? Sempre respeitando as limitações da criança, a gente consegue trabalhar temas que são complexos, né? E que auxiliam muito para que a criança tenha essa percepção de mundo, né? E consolide, né?
a sua identidade cultural e a sua identidade social. Muito obrigada. Muito obrigada, Miss Lira. Agora eu vou entrar um pouquinho na... eu esqueci de falar no começo, mas o meu nome é Bisbal. Eu sou estudante de Ciências Sociais na Unesp. Então, eu tentei relacionar um pouco disso, da contação de história também, com a minha graduação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, então, entrando na questão de por que contar história, né? Porque as crianças, elas começam a ter contato com as histórias, primeiro pela oralidade, e depois que elas vão começando a reconhecer as imagens dos livros e começar a relacionar com o que já foi contado, e futuramente elas vão ler esses livros propriamente. Mas todas essas histórias, elas estão envolvidas em um contexto. E a criança toma consciência desse contexto na medida em que ela ouve as histórias que estão sendo passadas, porque essas histórias carregam características da estrutura na qual ela está inserida. E nesse sentido, ela pode construir a sua identidade social e cultural enquanto ouve as histórias. A contação de história também é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, porque é na interação social que as crianças vão construindo o seu arcabouço de significados. Enquanto elas ouvem o significado de outra pessoa e elas compartilham os significados que elas têm, então elas vão criando todo o seu arcabouço. Cada língua carrega na sua estrutura características próprias do contexto. Então, nesse sentido, novamente, na medida que ela vai tomando contato com a língua e com a história, ela vai tomando contato com o contexto, criando ali a sua identidade e assimilando as coisas da estrutura. Eu lembrei muito de uma matéria da antropologia que a gente tem nas sociais, que mostra pra gente que a realidade é composta por um sistema de símbolos, né? Então, eles são todos parte de um todo. E eu acho que isso me lembra muito porque a língua é tanto parte da nossa realidade quanto as outras características que a gente tem. Então, é muito importante tomar contato com a língua através das histórias, principalmente, porque é prazeroso, para que você possa entender a sua realidade e entender o seu contexto. O interesse pela leitura é muito importante para o processo de alfabetização, né? E isso a contação de histórias faz muito bem, porque futuramente a criança vai começar a procurar leituras, ela vai começar a procurar novas histórias, e aí ela vai entrar em contato com os símbolos que ela vai decifrar no processo de alfabetização. E aí a gente cai no questionamento que a Miss Lira já tinha falado, né? Qual leitura que a gente está considerando? A gente está considerando só a reprodução dos fonemas, juntar os signos, ou a gente está considerando que aquela criança vai ser capaz de olhar e, futuramente, claro, mas olhar para um texto, refletir sobre ele, criar hipóteses, interpretar. Então, é extremamente importante que ela possa ser capaz de fazer uma leitura mesmo, de entrar no que ela está lendo, entender e questionar, e não só reproduzir o que está escrito. Por meio das histórias, a gente experiencia novas emoções, novas sensações, e de uma maneira muito prazerosa, né? A criança, ela não sabe tudo o que ela sente, ela não sabe nomear os sentimentos, ela não sabe nomear as emoções. Então, é extremamente importante que, através do lúdico, ela entre em contato com esses sentimentos e até com outras realidades que ela não conhece, para que ela possa sentir isso. Porque, como a Miss Lira também já falou, a literatura tem esse poder de fazer a gente sentir. A contação de história, como já foi dito também, ela desperta a capacidade de criar hipóteses, de fazer uma crítica e de interpretar o texto, e tudo isso de um jeito muito prazeroso e durante a infância. As histórias, elas relacionam o real e o imaginário. Então, é por isso que é mais fácil
ensinar sobre as emoções e as sensações, os sentimentos, através das histórias, com o recurso lúdico. Agora, a gente trouxe uma questão aqui que está carregando, que é a literatura infantil e a diversidade, né? Para isso, a gente utilizou um artigo chamado Literatura Infantil, a construção da identidade da criança e o respeito à diversidade étnico-cultural, da Maria Souza e da Ofélia Miller. E nesse artigo, elas falam bastante sobre a questão de como é importante que a literatura infantil aborde a diversidade. E a diversidade étnico-racial, a diversidade cultural e a diversidade de gênero também. Enquanto a literatura tem a capacidade, enquanto a literatura infantil representa o real por meio do imaginário, ela tem esse poder, esse dever de contemplar toda a pluralidade, desculpa, gente. Então, elas apontam a importância de mostrar histórias, contar histórias que promovam o protagonismo dos diversos agentes sociais. Então, promover protagonismo para as mulheres, para os grupos indígenas, para as pessoas não brancas, e aí asiáticos, pessoas negras, para todas as pessoas que são consideradas as minorias sociais, né? E isso é importante principalmente para a questão de identificação, porque é importante que uma criança, enquanto ela esteja lendo, ela possa também se relacionar com aquela história. E uma criança não branca, se ela só tiver contato com histórias que tragam personagens majoritariamente brancos em posições de destaque, isso vai acabar perpetuando alguns estereótipos e alguns preconceitos raciais. Então é importante que as crianças tenham contato com histórias que tragam personagens diversos em posições de destaque, que mostrem que você pode fazer o que você quiser, que você pode alcançar o que você quiser, independente da sua etnia, da sua cultura, do seu contexto social. É nesse sentido que a literatura infantil ela tem um importante potencial de questionar e romper com os estereótipos dentro da nossa sociedade. A infância também ela é um momento de introduzir e consolidar valores, então é muito importante que a diversidade seja apresentada de um jeito que rompa com os estereótipos existentes e que gere o respeito ao próximo. A gente trouxe alguns, a gente falando porque eu sou doida, mas a gente trouxe alguns livros que mostram um pouco a diversidade, aí tem alguns no Brasil e alguns internacionais, aí vou explicar. O primeiro é o Tapajós, uma aventura nas águas da Amazônia, e ele é do Fernando Vilela. Ele conta a história de duas crianças que têm uma tartaruga de estimação e eles moram em um canal entre o Rio Tapajós e o Rio Amazonas. Então, vai mostrar ali a vida das comunidades ribeirinhas e é uma realidade que nem todas as crianças dos centros urbanos conhecem. Então, é uma história super legal que mostra a realidade dessas pessoas que moram nos rios, entre os rios aqui no Brasil. Também do Fernando Vilela e com a Stella Barbieri, tem um livro que chama Quero Colo, e mostra como diferentes grupos ao redor do mundo carregam os seus filhos e também mostra alguns animais. Então é um livro super interessante e super bonito, assim, a gente vê essa demonstração, né, de carinho pela mãe e pelo filho ao redor do mundo. Aí, no contexto de livros internacionais, a gente trouxe esse livro biográfico, que é Little Leaders. E aí a gente trouxe esses dois, o Bold Women in Black History e o Visionary Women Around the World.
O Bold Women, ele vai trazer realmente personalidades negras ao longo da história. Ele traz a poeta Maya Angelou, a política Shirley Chisholm e a química Alice Ball, entre outras personalidades históricas. E o Little Leaders, Visionary Women Around the World, traz uma ativista, traz arquitetas, traz uma física, Xin Wu, eu acho que é assim que se fala, e são de diferentes lugares do mundo, que realizaram diferentes coisas, e é importante, não é uma história lúdica, porque é um conteúdo mais biográfico, mas é importante na questão do pertencimento, né? De você olhar aquela história enquanto uma mulher e você falar, eu posso ser uma artista, eu posso ser uma ativista, eu posso fazer parte da política, e você se olhar enquanto uma potencial pessoa importante na história. Eu acho isso muito importante, e trazer esses livros também acaba sendo super divertido para as crianças. Aí aqui para finalizar, a gente trouxe mais a questão de como que você engaja, né, as crianças na história. E até para melhorar a nossa própria prática, que está sendo constantemente aprimorada. Então, é importante que a gente conheça os pontos principais da história para a gente poder se guiar e, enfim, saber quais os momentos que a gente deve ficar surpreso, quais os momentos que a gente deve ficar com medo, quais os momentos que a gente deve gerar ali um suspense. Então, a gente consegue lidar com a história, e uma história que faça sentido para a criança, né? Que mais do que faça sentido, que desperte aquele interesse, que faça os olhinhos brilhar. Seja uma história que engaje ela. E, principalmente, também usar as ferramentas que você tem ao seu favor. Então, use a expressão facial, use o corpo, muda o tom de voz e muda a altura da voz e faz uma vozinha aqui cantada, uma voz mais brava. Então, esse movimento é muito importante para manter o interesse e para envolver o ouvinte na narrativa e promover todas aquelas emoções e sensações que a gente falou mais cedo, para não ficar uma coisa, né, monótona e acabar não despertando o interesse. Aí aqui no final a gente deixou as referências dos artigos e textos que a gente utilizou, e eu acho que é isso. Alguma dúvida? Inquietações, comentários, aflições? Oi, meninas, tudo bem? Oi. Boa noite. Primeiro, queria parabenizar vocês, foi muito legal o conteúdo que vocês trouxeram, né? E eu acho que vocês trazem, assim, além a importância, né, da literatura infantil, para além do que a gente do clichê, né? Do que a gente já sabe. Ah, porque é para ser um bom leitor daqui para frente. Ah, para ter contato. Ah, para já saber isso, né? Então, o material de vocês, o workshop de vocês foi muito legal nesse sentido, que vocês trouxeram toda a parte histórico-crítica, trazendo pro além dessa parte do clichê, né? Contextualizando a importância. E eu adorei muito uma parte, né, no comecinho que a Miss Lira fala, que a imaginação, né, a leitura trata com a imaginação, que não está aqui, mas os sentimentos e isso que aflora da leitura, isso é real, né? Isso é uma coisa muito gostosa, isso acho que é uma das coisas mais apaixonantes, assim, da leitura. E é uma delícia, né? Então, obrigada. 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 Eu acho que foi muito interessante saber essa parte histórica, né, da leitura, principalmente aqui no Brasil. Gente, quando você me fala que o primeiro livro infantil no Brasil foi Monteiro Lobato em 1920... Não foi assim o primeiro, mas foi quando se consolidou, assim, foi com ele. Exatamente, a gente fala, como assim? Foi ontem. Sim, foi ontem. Então,
a gente fica pensando, tá, e realmente os livros, eles são porta-vozes, né? E aí, quando você traz essa questão da criança de, eu vou contar histórias de algo para fazer com que a minha criança faça aquilo que eu quero, né? Então, a historinha ali do cachorrinho, né? Que provavelmente deve ter dado uma coisa muito errada na história, porque não só a questão de fábulas e moral, né? Que isso é importante, mas vai além disso, né? Então são as histórias assim, bom, como eu quero que a minha criança se comporte, então eu vou ler esses tipos de livro para ela, né? Ou eu acho que a parte que a Miss Val trouxe sobre a diversidade, eu acho que isso é algo que atualmente tem ganhado muito mais poder e tem aparecido muito mais, porque eu, sinceramente, eu não me lembro na minha infância, ler livros que tivessem outros tipos de cor de pele, de culturas, né, do que a minha, né, que sou branca, de olho azul e loira, e assim, a gente tem trazido tanto isso na escola e tentando trazer com palestras e questões, porque eu falo, eu nunca senti o preconceito e eu nunca fui ensinada também que como essas pessoas, ou como as pessoas que sofrem o preconceito, seja racial, étnico, cultural, ou como mulher, ou, né, sexual, gênero e tudo mais, eu nunca fui ensinada em me colocar no lugar deles e pensar, nossa, como será que eles se sentem não tendo um livro que tem o personagem deles ali, que reflitam isso, né? Isso para mim, de repente, parece que foi uma coisa assim, gente, mas como assim, né? Como que só agora eu tô abrindo os meus olhos para isso? Como que demorou tantos anos da minha vida para eu começar a olhar para trás e falar, nossa, realmente, né? Isso não tinha, isso não existia. E a gente, como pai e mãe, de conseguir escolher melhor os livros que a gente vai ter dentro de casa, né? Que vai ser os livros que os nossos filhos vão ter acesso. Que tipo de livro a gente quer que eles tenham acesso, né? São aqueles livros lá que vai falar como a criança deve ser obediente, como ela deve agir para que nada dê errado na vida dela, o que é uma utopia, porque é impossível, né? Dependendo de como você age, algo sempre dá errado. Né? Então, ou eu vou pegar aquele livro que vai ensinar a minha criança a lidar quando alguma coisa dá errado. Né? A Mariana, a mãe da Luísa, acabou de mandar um chat aqui pra gente. Ela disse que, como a Luísa dormiu, ela não consegue falar, mas ela adorou a proposta e saber sobre o quão importante é a hora da contação de história. Aqui somos leitores e já lemos para a Luísa. A Luísa, acho que se ela não fez um aninho, ela tá para fazer. Tá para fazer. Gostaria, se possível, de dicas de livros para a idade dela, 11 meses. Aí eu deixo com vocês, meninas, se vocês um pouquinho mais de experiência aí na contação de histórias. Legal. Eu acho que nessa fase, assim, é importante, né, como eu falei, que tem vários livros que exploram, né, o desenvolvimento dos bebês, né? Então, acho que nesse primeiro momento, como ela tem 11 meses, é interessante a gente explorar aí livros que tenham texturas, né, em que ela possa sentir, né, que as cores sejam bem vívidas, né, para que ela possa ter esse contato visual, né? E, assim, livros de historinhas bem simples mesmo, acho que ela é bem novinha, né? Acho que só posteriormente, assim, né, nós poderíamos introduzir, né, a partir aí dos 3, 4 anos, né, várias temáticas, assim, mais complexas, né, e sempre respeitando esse caráter lúdico, assim. Eu posso dar uma pesquisada, né, porque em letras a gente tem mais contato com livros para crianças mais velhas, então, eu posso dar uma pesquisada, conversar com alguns amigos, aí eu posso passar para você depois. A gente tem alguns livros indicados para essa faixa etária
que ele desenvolve muito mais a questão sensorial, né, do que a questão da literatura. Então, são livros fofinhos, né, onde a criança vai passar a mão, sentir a textura igual a Miss Lira está falando, depois ela vai virar a folha, vai ter uma coisa mais espelhada, porque ela vai poder se ver, né, e nesse momento a criança, é muito importante que ela tenha ciência do eu ali, né. E aí tem outros onde a criança vai apertar o botão e vai fazer um barulho, né, para ela ouvir. Então, quanto mais esse livro tiver estímulos, vai ser melhor para essa faixa etária. E aí, uma coisa também muito boa que a gente usa bastante é contar história que o personagem principal seja um animalzinho. Por quê, né? Vocês estavam até agora falando a respeito, né, da criança ver o que é diferente dela. E aí, a criança, ela ainda está naquela fase egocêntrica, ela não tem noção do que é o eu e do outro. A gente vai construindo isso, né? Até os 2, 3 anos de idade. Até o momento que ela começa a brigar com um amiguinho porque aquele negócio é dela. Né? Então, assim, até chegar a esse momento, a gente pode contar pequenas histórias com os animais, onde os animais possam passar uma lição de moral. Então, aí a criança, né, de uma forma inconsciente, ela vai começar a pensar: nossa, olha o coelhinho, ele tentou fazer isso, ele caiu, mas ele não chorou. Ele tentou fazer novamente. Então, eu vou fazer igual o coelhinho. Ela se coloca no lugar do outro a partir do momento, né, que ela acha o personagem fofinho, bonitinho, né? E isso, em primeira mão, é muito mais fácil ela fazer com um animalzinho do que com uma pessoa. E aí, conforme ela vai, né, crescendo, essa parte social vai sendo desenvolvida, aí ela já vai entendendo: opa, peraí, então, na verdade, eu não preciso ser forte igual o coelhinho, né? Eu posso ser forte igual eu vejo minha mamãe, porque minha mamãe passa por esses desafios também, né? Então, acho que a história ela trabalha, além de tudo isso que vocês explicaram, também essa questão psicológica, né? Que a gente chama aí de elaboração. Muito obrigada, Miss Souza. Acho também que em momentos de leitura, né, a gente sabe, a Luísa ainda é pequenininha, mas se você vai criando este hábito de criar momentos de leitura, agora a gente vai deitar e nós vamos ler um livro. Escolher aqueles livros que, além desses, que chamam a atenção, que fazem barulho e tudo mais, que ela vai poder explorar sozinha, mas livros que talvez tenham algumas rimas, ou uns livros mais cantados, né? Porque aí, neste momento, que é um momento mais adulto, criança, vamos ler junto e vamos criar este hábito, são livros que podem chamar um pouquinho mais a atenção também. Eu ia fazer um comentário justamente nesse sentido. Essa questão do estímulo sensorial é muito importante nessa faixa etária. Mas aí a questão, por exemplo, de trabalhar com livros que tenham as rimas, ou de repente as onomatopeias, tenham uma linguagem um pouco mais acentuada, ajuda a criança a desenvolver a atenção também. Porque o estímulo sensorial, sendo um estímulo, né, não requer tanta atenção da criança, requer só a resposta, né, imediata. Então, nesse sentido, é bom trabalhar com essas questões. Os livros mais curtinhos, mas que tenham rimas ou que sejam cantados, acho que ajuda bastante também nessa faixa etária. Muito legal. Mais alguém quer trazer algum comentário, alguma Lívia? Eu ia só mudar um pouquinho de assunto, né? Mas eu queria agradecer as meninas pela palestra, que foi muito bom. A gente sempre aprende, né? O tempo todo. E aí, quando a Miss Val trouxe sobre você colocar a sua expressão corporal, eu estava lendo alguma coisa esses dias que falava disso mesmo. De você trazer as emoções, as sensações todas na história. E aí eu queria parabenizar, né, as meninas, porque elas estão fazendo as contações de histórias para as crianças e o trabalho delas tem sido muito incrível, porque os vídeos têm sido muito bom, a gente percebe as emoções e tudo que o personagem está passando através das histórias delas. Então acho que elas falaram, foi muito legal o que elas falaram e dá para ver que o que elas apresentaram está sendo colocado na prática também. Não era só parabenizar mesmo. Obrigada, Miss.
Ok, então, pessoal. Quero agradecer novamente, meninas. Foi uma palestra muito legal, muito boa. Como disse a Maiara, né, trouxe o diferente, né? Então, a gente veio aqui, a gente aprendeu mais, a gente conheceu coisas novas, fatos diferentes, né? Porque todo mundo sabe que a leitura é importante. Ainda assim, nós temos brasileiros lendo apenas 2 livros por ano, mas vocês trazem para a gente um outro viés, e daí foi bastante interessante. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais, então, pessoal. A gente fica Até, aqui. boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigada. Passou nervoso? Acabou. Agora acabou.